Olá, sou o professor JH aqui do canal Física Light, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Há uns dias atrás eu postei um vídeo aqui em que falava sobre um fenômeno ondulatório conhecido como batimento e utilizei na demonstração uma gaita. Vamos relembrar? E eu recebi diversas mensagens, inclusive de alguns colegas professores de física, me perguntando se seria possível, em sala de aula, reproduzir esse fenômeno ondulatório do batimento utilizando outros dispositivos, outros aparelhos, sem ser uma gaita. E a resposta é sim, é possível. Como o batimento é o resultado da interferência de duas ondas sonoras com frequências bem próximas uma da outra, você pode utilizar, por exemplo, dois celulares, ou então utilizando o seu notebook ou um computador. Você vai acessar, utilizando os dois celulares ou o computador, um site que contenha um gerador de tons online, desses que o pessoal geralmente utiliza para fazer afinação de instrumentos musicais. Aqui está um que eu gosto bastante de utilizar, inclusive, olha lá, gere vários tons ao mesmo tempo, é grátis e fácil de usar. Aqui está o site onde você vai encontrar esse gerador de tons. Inclusive, vou deixar na descrição do vídeo para te auxiliar a encontrar esse gerador de tons. Vamos começar então com os dois celulares. Pega os dois celulares, acessa o site e abre o gerador de tons. Em cada um dos celulares, você vai selecionar uma frequência. Neste daqui, olha lá, eu selecionei 440 Hz, que é o tom da nota Lá. E no outro, eu selecionei 445 Hz, estão vendo? Vamos então para a demonstração do batimento utilizando dois geradores de tons, um em 440, um em 445. Da diferença das frequências, né, a maior menos a menor, 5 Hz, determina a frequência dos batimentos. São 5 batimentos por segundo. Vamos ouvir primeiramente o som em 440 Hz, que é a nota Lá, né? Aqui. Agora aqui vamos ouvir o som em 445. Uma frequência um pouquinho maior, um som ligeiramente mais agudo. Agora, o resultado da interferência, os dois. Os batimentos, 5 Hz. Vamos agora para a demonstração do batimento utilizando o computador. Particularmente, eu gosto muito de utilizar no computador porque eu venho aqui e seleciono o gerador de tons múltiplos. Então, o que acontece? Como eu tenho um gerador de tons múltiplos aqui, um minutinho só se eu tirar essa imagem daqui, para não atrapalhar, eu consigo gerar aqui embaixo várias outras faixas de frequência. Então, eu venho aqui, ó, adicionar um tom. Vou adicionar aqui o 400, deixa o outro 440. Vou adicionar mais um tom, vamos colocar o 441 Hz, 1 Hz a mais. Adicionar um outro tom, colocar o 439, vocês vão ver que interessante que é. E mais um, adicionar mais um, vamos colocar o 445, que é o mesmo que nós fizemos lá no celular. Vamos ouvir inicialmente, então, o nosso som de 440 Hz, que equivale à nota Lá. Quando eu adicionar um outro 440, percebo que não vai ocorrer interferência, mas sim um reforço do som. Então, você tem dois sons com 440, é como se fossem dois instrumentos tocando, emitindo a mesma nota, você ouve um som mais forte. Vamos lá? Olha lá, então um é reforço. Agora, se eu coloco um de 441, dá uma diferença de 1 Hz de frequência. Se a diferença é de 1 Hz, 440 para 441, nós vamos obter aqui um batimento de 1 Hz, um batimento por segundo. Ouçam. Olha lá. Agora, se nós colocarmos aqui um som de 439, percebo que a diferença também é 1 Hz. Então, a gente vai ter o mesmo batimento, 440 para 441, 440 para 439. É sempre o maior menos o menor. Ela também vai dar 1 Hz de batimento, de frequência. Olha lá, o mesmo batimento. Lindo, né? Tá, agora vamos repetir o experimento dos dois celulares. 440, 445, diferença de 5 Hz. Poderia ter colocado aqui 435, que daria a mesma diferença também, né? Olha lá, então 445 menos 440, 5 Hz, batimento de 5 Hz. 5 batimentos por segundo. Lindo, a física é maravilhosa. Para ilustrar um pouco o nosso vídeo aqui, trazer mais informações,
É legal você saber que o batimento ele é utilizado no universo musical para fazer afinação de instrumentos. Então, quem tem o que a gente chama de ouvido musical, eu tenho um irmão que é músico, ele tem esse ouvido musical, então ele consegue detectar batimentos. Tá? Então, se tem instrumento desafinado, né, frequências próximas e diferentes uma da outra, você vai perceber batimento. Então, observe aqui, eu deixei aqui, olha, a frequência 264 Hz é a frequência da nota Dó, de um dos Dós da escala musical lá, ok? Tá? Porque existem as oitavas, né? Tá? Então, 264, o Dó. Se tiver um outro instrumento afinado corretamente, quando ele tocar a nota Dó, olha o que vai acontecer? Um reforço, soma-se os dois sons. Mais um segundo instrumento, 263, ligeiramente um pouco mais grave. Então, 263, a frequência é menor, o som ele é mais baixo, mais grave. Acontece o quê? Batimento de 1 Hz, frequência de 1. Um terceiro instrumento, ainda mais desafinado, 267, está acima, tá? Mais agudo. Olha lá. Olha isso. Um quarto instrumento desafinado também. Ó, ouça. Um quinto instrumento. Então, olha como soa desagradável, ok? Então, por isso que os instrumentos devem estar todos afinados, ok? É interessante isso daí dentro do universo musical. Uma outra coisa interessante que você pode utilizar esse programa aqui, gerador de tons, é para mostrar o seguinte: nem sempre, quando a gente tiver diferença de frequência, olha aqui essas 4 frequências totalmente diferentes uma da outra, a gente vai perceber batimento. Existem as notas que são harmônicas. Eu coloquei aqui as notas que constituem a escala de Dó maior. Dó, Mi, Sol, Dó. Uma oitava aqui. Então, você não vai perceber batimento aqui. Então, são notas, a gente diz, harmônicas. Então, olha, Dó, Mi, Sol, Dó. Então, você tem aqui o acorde de Dó maior. Então, nem sempre a gente tem aí a formação de batimentos, ok? Tá, então acho interessante a gente comentar, falar um pouquinho a respeito disso. Então é isso daí. Espero que o vídeo tenha ajudado. Um grande abraço e até a próxima.